Gente, eu vou trazer uma palavra muito poderosa para o seu dia. Então fique aí, preste muita atenção nessa palavra que Deus, me trouxe aqui hoje para falar para vocês. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa parar de ouvir vozes que nos cercam. E a gente precisa ouvir somente a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a gente procura, ouvir de pessoas coisas que a gente quer ouvir. E o nosso coração é mau. Infelizmente, o nosso coração é mau. Às vezes a nossa vontade é até boa, mas a intenção do nosso coração é ruim. Então a gente precisa estar ligado a Deus. E muitas vezes a gente cai no erro de se aconselhar com pessoas que não se aconselham com Deus. E a gente tem a mania de dizer a resposta dos céus, é a resposta de Deus, é Deus falando, é Deus usando. E muitas vezes não é. Às vezes são coisas do nosso coração. A gente escuta coisas que a gente quer ouvir e acha que é Deus falando através de pessoas. Você quer realmente ouvir o que Deus tem para dizer para você? Entre dentro do seu quarto. Feche a porta do seu quarto e vá diante de Deus com integridade. Ó Senhor, meu coração passa isso, 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 isso. E o nosso Deus presente e o nosso Deus onipresente, o nosso Deus que inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, Ele vai nos ouvir e vai nos dar uma resposta certa diante daquilo que a gente quer fazer. Tem coisas, meu irmão, que você quer fazer, que é até a coisa certa, mas não é o momento certo ainda. Certo? Então, por isso que você precisa ter a orientação de Deus. Às vezes a tua vontade é certa, mas a intenção do teu coração não é certo. Então, você precisa ir diante de Deus, porque o nosso coração é enganoso. A gente tem dentro de nós, a nossa natureza em si, ela é inclinada para o mal. Então, por isso que todo momento a gente deve estar conectado com Deus e, acima de tudo, conectado com a vontade dele, para que a gente não caia, para a gente não fazer coisas que a gente venha se arrepender e coisas, que sejam irreversíveis, porque tem decisões que Deus vai poder te perdoar, mas não tem volta. Tem coisas na nossa vida que não tem volta, a gente tem que viver com a consequência delas. Não é que Deus não lhe perdoe, Deus lhe perdoa quando você se arrepende. Mas a consequência dos nossos atos, muitas vezes temos que carregar. E hoje eu quero falar de um homem que ele teve até a vontade certa, mas a intenção dentro do seu coração não era boa. Eu quero falar aqui no livro de Atos, no capítulo 8, fala a história de Simão o Mágico. Vai contar que este homem era um homem que vivia em Samaria, um homem qual todos ouviam ele, do maior ao menor, tudo que ele dizia, todo mundo dizia, este homem é um grande homem, ele fazia suas mágicas, e ele era um homem muito famoso lá em Samaria. E aqui vai contar que Filipe, um dos discípulos de Jesus, começou a pregar em Samaria. E quando Filipe começou a pregar, Filipe pregou a este homem. E este homem aceitou o evangelho. Ele aceitou a Jesus. Ele aceitou a palavra de Deus, certo? Ele foi batizado, O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, ele acompanhava Filipe de perto, observando os sinais e grandes milagres praticados por Filipe e seus discípulos. Ele observava, ele acompanhava, ele se converteu. Aqui diz que ele foi batizado, ele se converteu, ele buscou tudo aquilo. Só que a palavra de Deus vai dizer aqui que os discípulos empunhavam as mãos, e recebiam o Espírito Santo. Os discípulos curavam, os discípulos faziam grandes milagres e prodígios na Samaria. E quando esse Simão, ele vê, o que os discípulos faziam, quando eles viram que todo mundo dava credibilidade aos discípulos, tanto do maior quanto ao menor, quando ele viu que os discípulos estavam assim, famosos, colocando as mãos, e as pessoas sendo curadas, e as pessoas sendo libertas, e os paralíticos andando, e os cegos enxergando, ele chegou para o discípulo e diz assim, ofereceu-lhe dinheiro. Ele ofereceu, esse Simão, ofereceu dinheiro aos discípulos e diz, conceda-me também, sobre quem eu impure as mãos, receba o Espírito Santo. Me conceda também este poder, eu te pago por esse poder, porque eu quero também fazer cura. Aí eu te digo, a vontade dele era boa.
Só que olha o que Pedro responde a ele. Pedro diz: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Tu não tem partes nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. A vontade dele era boa. Ele queria o Espírito Santo para impor a mão, para fazer cura, mas o seu coração não era reto diante de Deus. O que ele queria aqui era o quê? Continuar na fama, continuar em cima, continuar sendo quem ele era, mas dessa vez fazendo outra coisa. Mas o coração dele não era reto diante de Deus. O que é que eu tenho para te dizer? Às vezes a vontade é boa, mas a intenção do coração não é boa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso próprio coração, com as nossas próprias vontades. Pedro diz: tu não tem parte com esse ministério porque o teu coração não é bom. E a vontade dele? A vontade era boa. Receber o Espírito Santo, curar, fazer o bem ao próximo, mas o coração não. O que ele queria ali era continuar sendo aquele homem que todos ouviam, do grande ao pequeno. Então cuidado com as decisões, cuidado em ouvir a voz do teu coração. Passe a ouvir a voz de Deus dentro de você. Porque o teu coração, ele é enganoso. Às vezes a gente quer ouvir. Eu quero ouvir com concordância com o seu coração. E não com concordância com o que Deus espera realmente de você. Que essa palavra hoje encontre morada no teu coração. E se você sentir o desejo de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, compartilhe. Se você curtir essa mensagem, se você deixar um comentário, se você se inscrever no meu canal, você vai estar dizendo ao YouTube que essa mensagem é importante, é relevante e essa mensagem vai chegar para outras pessoas. Então, se você sentir o desejo de curtir, de se inscrever no meu canal, de compartilhar essa mensagem, né, eu fico muito grata. Que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida e que antes de você tomar qualquer decisão, primeiro busque ao Senhor e a confirmação dele. Amém?